Bom, então a gente vai começar a nossa aula de hoje com exercícios sobre funções crescentes e decrescentes, que a gente teve as aulas essa semana. Então essa lista de exercícios, vamos começar olhando para esse problema aqui, que ele diz assim, estude a variação das funções abaixo, que a gente tem uma delas, segundo os valores do parâmetro m. Então, até eu esqueci de um parâmetro. Do parâmetro m, né? Então a gente tem essa primeira função, ela nos diz que o y é igual a m mais 2, entre parênteses, multiplicando x menos 3. Como é que a gente analisa se ela é crescente ou decrescente? Bom, a gente primeiro olha e vê que m não é uma variável, é um parâmetro. Sendo ele parâmetro, ele vai... o valor que a gente colocar no m vai influenciar se essa função vai ser crescente ou decrescente. Porque a gente percebe que ela é uma função afim, ela é um número vezes x mais um número, né? Então, para a gente analisar a variação dela, a gente percebe o seguinte, a gente sabemos que a função afim, que é uma função linear, que é uma reta, né? Primeiro, a função afim ela vai ser sempre crescente ou sempre decrescente, né? Então sabemos que a função afim tem a forma y igual a ax mais b. E a é o coeficiente angular. Por que a gente fala do a para analisar se ela é crescente ou decrescente? Sendo a o coeficiente angular, a é quem determina se y é crescente ou decrescente. Ok? Faz sentido isso para vocês? É o a que determina se a é positivo, y é crescente. Y não, a f, né? A f dada por y igual a... A gente vai pôr aqui, y igual a f de x. Então eu vou fazer assim. Vamos deixar assim como y, porque y é a f de x. Então a gente sabe que ela é crescente. E se o a é menor do que zero, y, que é uma f de x, é decrescente. Mas a gente também tem a possibilidade do a ser igual a zero. Então o y não é uma função constante. Ok? Então essa daqui é a base. Com essa base a gente consegue analisar a nossa função, porque a gente percebe que o a é o parâmetro que multiplica o x. Então, neste caso aqui, a gente percebe que o a, né? Meu a ficou feio. Que o a é o m mais 2. Ok? Então, a gente vai analisar esse a igual a m mais 2. Então, aqui, continuando, né? Sendo a igual a m mais 2... a gente vai ver o seguinte, quando que m mais 2 é maior do que zero? Então ela vai ser, crescente, faltou um C aqui, crescente, ela vai ser crescente quando? Quando o m mais 2
for maior do que zero, que é o A. Ou seja, quando o M for maior do que menos 2. Porque quando o M for igual a menos 2, vai ser zero, aqui. Quando o M for menor do que menos 2, esse daqui vai ser negativo. E quando é maior do que menos 2, ele é positivo, ou seja, crescente. Então a gente tem crescente, decrescente, é quando M mais 2 é menor do que zero, que é essa situação aqui. Ou seja, o M menor do que menos 2. E por último, ela vai ser constante quando M mais 2 for igual a zero. Ou seja, M igual a 2. Menos 2. Ok? Então tá aqui, ó. A gente analisa como a gente estudou como essa função ela vai variar, sendo ela crescente ou decrescente, de acordo com o parâmetro M. Então, se o M for maior do que menos 2, ela é crescente. Menor do que menos 2 é decrescente. E igual a 2, ela é uma função constante. Então, esse outro problema, ele pede para a gente estudar o sinal de uma função dada por um gráfico. Então, a gente quer saber qual é o sinal da função. Basicamente, o sinal tem a ver com o sinal da saída dessa função. Lembrando que a saída é a projeção no eixo y. Então, basicamente, uma função ela pode ser positiva, negativa ou zero. O zero a gente já sabe. O zero é quando a função ela é igual a zero. Então, a gente tem aqui, ó, exatamente quando ela cruza o eixo x, são os zeros da função. Ok? Isso a gente já viu em outras aulas. Agora, a gente quer estudar o sinal. Se a função está para baixo do zero, ela é negativa. Então, a gente vê aqui, ó, tem um intervalo entre menos 5 e menos 3, que a função é negativa. Para valores menores do que menos 5, ela é positiva. Para valores entre menos 3 e mais 2, ela é positiva. Ok? Para valores entre 2, para valores de x entre 2 e 6, ela volta a ser negativa. Né? Notem que a gente não tem uma equação que descreve essa função. Mas, como a gente tem o gráfico, já é uma representação da função e a gente pode analisar o sinal. Depois do x igual a 6, ou seja, de x igual a 6, vou colocar até mais infinito, ela volta a ser positiva. Então, a gente vai analisar o sinal da função, certo? Vamos analisar o sinal da f de x por intervalos. Ok? Então a gente vai ter o seguinte, ela pode ser crescente não, desculpa, positiva. Então a função é positiva. Se x for menor do que menos 5, ou lembrem de colocar o ou, porque o ou ele é a disjunção, né? Então isso daqui é verdade se, até eu vou colocar aqui, ó, dizer que a função é positiva para essa função aqui é o equivalente a gente dizer que o x é menor do que o menos 5, ou que o x ele está entre menos 3
e o 2, ou que o x é maior do que 6. Então são afirmações equivalentes sobre a função f. Dizer que o x é menor do que o menos 5, dizer que o x ele está ou ele é menor do que menos 5, ou ele está entre menos 3 e 2, ou o x é maior do que 6, é o equivalente a dizer que a função é positiva para essa função f dada aqui nesse gráfico, ok? A gente também diz que a função é negativa para essa função, é o equivalente a dizer que o x ele está entre menos 5 e menos 3, ou que o x está entre 2 e 6, ok? Então essas são as análises de positiva ou negativa. Então analisando o sinal das funções. Não é necessário, porque afinal de contas o problema só pediu para analisar os sinais, mas a gente ainda pode definir os zeros da função estão em, né, em x igual a menos 5, x igual a menos 3, x igual a 2 e x igual a 6. Ok? Então, aqui a gente analisou os sinais dessa função. Bom, agora nesse problema a gente vai estudar o sinal das funções definidas em R, né, nos números reais. No caso, a gente percebe que essas funções que a gente tem nesse problema, elas são funções afim. A função afim, ela é uma reta, ela sempre vai ser crescente ou sempre vai ser decrescente. Então ela tem uma seguinte característica. Quando ela é assim, né? Então a gente tem o eixo x, o eixo y e o zero. Em algum momento, né? Então se ela é crescente, ela pode ser crescente assim. Esse ponto aqui, que é o zero da função afim, é que define se ela é negativa ou positiva, em qual momento que ela muda. Por outro lado, a gente pode ter também, né? Então aqui que é o ponto, né? Esse aqui é o ponto. Quem que é esse ponto? É menos b sobre a. Este ponto aqui, o zero da função afim, é o menos b sobre a. Só que daí tem um detalhe. Se o a é positivo, ela é crescente. Certo? Então a direita do menos b sobre a é positivo e a esquerda é negativo. Se o a for negativo, então ela é decrescente, a gente ainda tem o zero. O zero é aqui, ó, menos b sobre a, certo? Aqui. O que muda é que ela é positiva para valores menores do que o zero e depois ela se torna negativa. Então tem que tomar cuidado com isso. O que a gente vai analisar é isso daqui, certo? Sinal positivo para o a, ela é crescente. Então a gente vai ter que definir qual é o zero e depois a gente vai dizer, ó, acima do zero é positiva e abaixo do zero é negativo. Então a gente tem essa situação para esse exemplo. Se o a fosse negativo, então a gente já inverte a situação. A gente acha o zero acima do zero, para valores maiores do que o zero, né, de x maiores do que o nosso zero aqui. Ela é negativa e para menores é positiva. Então é essa a nossa análise, ok? Então um resumo da análise está aqui. Na aula a gente faz ele com detalhes, né? Então vocês têm que assistir a aula, se não assistiram. Então a primeira coisa que a gente vai analisar é o a, certo? Como a
é igual a 2 é positivo, né? Esta função é crescente. Ok? Sendo ela crescente, né? Agora, então, vamos definir o zero. O zero da função por, então, x igual a menos b sobre a. A gente já sabe que esse é o zero, né? Então, basicamente, né, o b é igual a 3, então a gente tem menos 3 sobre 2. Então, esse é o zero da função, tá? X igual a menos 3 meios. Sendo ela positiva, valores de x menores do que o zero, ela é uma função negativa. Então, vou colocar aqui, ó. Portanto, a função é positiva dizer que a função é positiva é o equivalente a dizer que o x é menor do que menos 3 meios. Certo? Dizer que a função... Aliás, desculpa, é maior. Errei. Dizer que a função é negativa é o equivalente a dizer que a gente está pegando um x menor do que o menos 3 meios. Tá? A gente pode desenhar isso aqui em gráfico. Representar graficamente. Então a gente tem aqui, vamos lá, aqui tem o menos 1, aqui tem o menos 2. Menos 3 meio 3 meios é 1,5, né? Então a gente tem aqui, ó, o menos 3 meios aqui no meio, 1,5. Aonde ele passa no eixo aqui, ó? Ele passa em 3. Então a gente tem aqui 1, 2, 3. A função vai passar no eixo x aqui em menos 3 meios e no eixo y lá em 3. Escrevendo de lado aqui nunca fica bom. Ó, aqui menos 3 meios e aqui é o 3. Ok? Então a gente percebe que ela é positiva para valores maiores do que menos 3 meios e negativa para valores menores do que o menos 3 meios, que é o nosso zero. Ok? Então basicamente é definir o zero e olhar o sinal do coeficiente angular.